exploração. Sim, entendi. E os manuscritos? Do Mar Morto? É. Esses são fantásticos. Você já chegou a ver eles? Sim. Inclusive, o curador dos manuscritos do Mar Morto, em Israel, Adolf Reutemann, é amigo particular meu, já esteve lá no NASP dando palestra pra gente. E é um negócio impressionante mesmo? E eu tenho lá no museu, consegui, Israel me deu de presente isso, réplicas dos manuscritos do Mar Morto, não de todos, eu tenho umas 6 réplicas, tais quais o que está em Israel. Entendi. Você só sabe que não é original, porque quando você pega atrás tem assim uma réplica feita pelo Departamento de Antiguidades. Mas eu vou colocar no vídeo lá, vou colocar que é réplica, que eu não quero enganar ninguém, mas está igualzinho ao original. Vou começar do problema, para mostrar a importância dos manuscritos. Nós não temos nenhum original da Bíblia. Todos os originais se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. E como eu falei da crítica textual, a gente reconstrói o arquétipo, o texto original, a partir de um trabalho técnico, que eu não vou explicar aqui, que é colação textual, tipo da letra. A gente data o manuscrito pelo tipo da letra, pelo carbono 14, uma série de coisas. Então, o problema do Antigo Testamento. A cópia mais antiga que a gente tinha em hebraico da Bíblia era da Idade Média. Caramba. 970 depois de Cristo. Então, olha, 970. A cópia em hebraico mais antiga. Fora essa cópia, a única coisa que tinha em hebraico da Bíblia era um cartãozinho, que vou até simbolizar com isso aqui, chamado papiro Nash, que traz um trechinho dos 10 mandamentos escrito em papiro, datado do ano 100 a.C. Mais nada. Como é que eu preenchi a lacuna aqui para o texto do Antigo Testamento? Dependia da tradução grega da Septuaginta, das traduções em latim, das traduções cristãs e tudo mais e tal. Agora, o Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta de 400 a.C. Eu vou arredondar para 1000 a data desse aqui. Ou seja, o manuscrito mais antigo em hebraico datava de 1400 anos depois que o Antigo Testamento terminou de ser escrito. Caramba. Ainda tinha coisa para trás. Quem me garante que a Bíblia não foi adulterada nesse meio tempo aí? Eu podia usar aqueles argumentos que eu usei para você no início ali, né? Igreja Católica, mas não tinha um manuscrito. Não tinha nem igreja, não tinha nada. Não tinha nada para provar. Até que em 1947, um garotinho beduíno chamado Muhammad El-Dib estava ali em Hirbert Kumeram, procurando umas cabras, ainda estava na iminência da criação do Estado de Israel. E aí ele pegou e estava procurando as cabras, ele viu uns grutas. Falou assim, será que a cabra está lá dentro? Ele, na preguiça de descer à toa ali, porque aquilo é fundo, ele pegou uma pedra e jogou. Porque ele falou, se a cabra estiver lá, ela vai fazer barulho. Quando ele jogou a pedra, ele escutou barulho de vasos se quebrando. Ele desceu com o irmão dele, acharam vasos cilíndricos desse tamanho. Ele não sabia o valor daquilo, era analfabeto de pai e mãe. Venderam para um mercador de antiguidades em Belém chamado Cando. E os pedacinhos que eram em papiro, em pergaminho, perdão, em couro, vendeu para um sapateiro para consertar a sandália. Caramba! Aí a história é longa, quando vieram os arqueólogos, o Sukenik, doutor Sukenik era arqueólogo, depois veio o John Trevor, da Harvard, e o pessoal todo, Callaghan, Roland Devou, da École Biblique. Mas como que essa galera ficou sabendo que tinha encontrado alguma coisa? Rodou, até hoje roda. Mercado de antiguidades, assim, existe uma relação de amor e ódio entre a arqueologia e o mercado de antiguidades. Sim. Ele sabe que tem muita coisa roubada, mas a gente fica também ali tentando... assim como tem o hacker e o hacker do bem, que fica tentando rastrear ali furos, também tem aquele que fica olhando no mercado de antiguidades para ver se não tem uma coisa que foi roubada. Entendi. Agora, há pouco tempo, os Estados Unidos recuperou muitas coisas que foram roubadas no Museu de Bagdá, pelo Estado Islâmico. Saquei. Então, eles pegam aquilo ali. Aí rodou. Aí que negócio? Onde é que foi que os beduínos encontraram? Eu estou resumindo aqui, mas foi uma novela inteira. Aí viram que valia muita coisa, começaram a fazer buraco, procurando. Resumindo, encontraram 11 cavernas com manuscritos. A 12ª foi encontrada agora há 2 ou 3 anos. Cavernas? Cavernas. E aí nas cavernas tinham esses Tinha vasos. Os manuscritos. E dentro do vaso que estava o manuscrito, exatamente. Né? O Pablo, que é o que encontrou a 12ª caverna, também é conhecido meu, já esteve lá no NASP também. Só que nessa caverna não encontraram manuscritos, porque já tinham sido saqueadas no passado. Caramba. Encontraram só restos de cerâmica e manuscritos em branco, e papel em branco, pergaminho em branco. Aí, quando pegaram esses textos, notaram que ali você tinha cópias de livros da Bíblia, datados de até 270 anos antes de Cristo.
Ah, começou a preencher essa lacuna. É em hebraico. Então agora eu posso comparar esse texto com o maçorético. E eu descobri que os judeus fizeram um trabalho maravilhoso de preservação da Bíblia. 90% do texto bíblico, 90 a 95% do texto bíblico... Estamos falando do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, Antigo Testamento. Foi preservado. Ah, Rodrigo, e os 5% que não foram? Foram coisas periféricas. Por exemplo, no texto de Isaías encontraram 148 variações assim relevantes. De letras, spelling, soletração de letras. É como se eu escrevesse ciência assim ou do jeito antigo do português, SC. Entendi. No texto de Isaías da Idade Média, traz assim, santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. No texto de Qumran, kadosh 2 vezes. Aqui dizia assim, o servo sofredor verá o fruto do trabalho de sua alma, o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. No de Qumran estava, ele verá o fruto e a luz. Coisa assim, mínima. Além de comprovar a fidelidade da transmissão do texto bíblico, isso foi fantástico, esses textos também me ajudaram a dar um contexto do judaísmo da época de Jesus. Lembra aquela coisa que eu falei no início do método de botar a Bíblia no contexto? Sim. Um exemplo. Jesus falou nas bem-aventuranças assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Jesus falava em aramaico. Só que as palavras de Jesus foram traduzidas para o grego. Lembra que o meu doutorado foi sobre grego? Uhum. Então, quando eu estudo as palavras de Jesus no Evangelho, já são palavras traduzidas. E aí dá todos os problemas, né? Todos os problemas. Conhece. E expressão idiomática, como é que você traduz? Eita, aí é complicado. Como é que você vai traduzir para o inglês? Eu vou livrar sua cara. Como é que você vai traduzir para o inglês? Você vai penar na minha mão. Tô lascado. Como é que você traduz isso para o inglês? Você entendeu? Tô lascado. Não tem como. Então, você tem algumas alternativas, é colocar o pé da letra. Entendi. Aí, o que significava esse jogo de palavras? Pobres de espírito. Aí o pessoal medieval, que a igreja por muito tempo teve uma loucura por valorizar a pobreza, não por amor ao pobre, mas é porque você mantendo o pobre pobre, quem está no poder fica mais fácil. Existe um romantismo da pobreza hoje que é muito, muito idiota. Não é só na igreja, não. Muitas ideias também, políticas também. Ninguém está nem aí para o pobre. Ele está querendo manter o pobre pobre para ele ter a ferramenta dele. Ter o poder ali. Então, pensavam que os pobres de espírito eram coitadinho, pobrezinho e tudo mais. Não. Em Qumran encontraram a expressão idiomática. Em hebraico. Anavei ruach. Anavei ruach é o seguinte. Em hebraico, ruach pode ser tanto vento, sopro, espírito. Tanto é que você não... E grego também. Entendi. Você fala pneuma, significa tanto espírito como vento. Você não fala pneu de carro, porque está cheio de vento. Você não fala pulmão, pneumatologia, até no grego. Então, bem-aventurados os humildes no sopro ou no espírito. Mas humilde é anarrei. O que é anarrei? Anarrei literalmente é encurvado. Agora imagina, quando um vento passa numa plantação de trigo, o trigo deita, né? Ele deita na direção do vento, ele se curva. Sim. Então, como o Espírito de Deus também sopra, aquele que se encurva em obediência é um feliz, é um bem-aventurado. Entendi. O encurvado no Espírito. Esclareceu uma expressão idiomática usada por Jesus. Isso é só um exemplo. Então, é riquíssimo o estudo dos manuscritos do Mar Morto. Como é que os judeus esperavam o Messias? A gente não saberia nada disso sem o achado de Qumran. Quando a gente fala Qumran, gente, é a região chamada Hirbet Qumran, né? que é um nome até árabe, nem é judeu. Agora, como também é a região do Mar Morto, aí então a gente fala tanto manuscritos do Mar Morto como os manuscritos de Qumran. Né? Que o pessoal fala. Fantásticos. E hoje estão todos disponíveis na internet. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fiz meu primeiro doutorado, a gente estudava crítica textual, que eu falei ali, Lucas, eu tive que viajar pela Europa de mochileiro para ficar colecionando cópias dos manuscritos bíblicos. Você entendeu? Então, por exemplo, eu lembro lá em Roma e também nos Estados Unidos, a gente ia para uma sala fechada, aí tinha aquele monte de microfilme. Tinha toda uma burocracia para você entrar lá, para autorizar. Aí eu tinha que pegar um manuscrito do 4º século, do 5º século, no microfilme. Caramba! Ampliava aquilo ali. Eu tirava 15 páginas, 15 cópias de cada, gastei o dinheiro todo, porque se sumisse uma, não tinha nem o disquete para ter uma cópia. Você está entendendo? Eu ia perder. Para analisar o manuscrito ali. Hoje,
eu faria o mesmo trabalho da minha casa, porque os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, estão em alta resolução na internet. Caramba. E são estudados até hoje? Até hoje. Não foram totalmente traduzidos? 90% deles já foram. Já foi? Só que demorou. Isso foi uma coisa interessante também, é o sensacionalismo. Quando o pessoal estava fazendo a tradução, e tem nomes grandes como Frank Cross, que foi professor de Harvard. Na época ele era aluno ainda de Harvard. Morreu, eu tive o privilégio de conhecê-lo, um dos maiores epigrafistas de Harvard. Ele na época era menino, lá jovem, nos anos 50, 60. Tinha muitos manuscritos que estavam assim, em milhares de pedaços pequenininhos. Então o camarada tinha que ficar pegando, colando ainda. Colando aquele negócio assim com vidro, com a mão, com pinça, aquela coisa. É um quebra-cabeça mesmo. Anos. Então demorou a publicar. Ah, demorou anos só para colar, né? Rapaz, o que teve de jornal e de gente falando que os manuscritos do Mar Morto tinham uma grande verdade sobre Jesus, que ia abalar o cristianismo, isso, né? Por isso que a igreja não deixava publicar. E não tinha nada a ver com a igreja, era o governo de Israel e tudo. Então, fake news. Entendi. É antigo. Então tem 90% deles traduzidos. 90%. Poucas coisas não estavam traduzidas. Agora há pouco tempo traduziram mais um pedaço lá, mas a maioria está traduzido. Eu sempre dou o exemplo do manuscrito porque a inteligência artificial foi usada para ajudar na tradução, né? E agora a inteligência artificial está sendo usada na tradução de cuneiforme. Cuneiforme, que é escrita no barro, né? É escrita no barro. E a vantagem dela, tanto para a escrita no barro, cuneiforme, como para os manuscritos do Mar Morto, é o seguinte. Por exemplo, lá no Museu do NASP, eu tenho alguns tabletes cuneiformes originais. Caramba, que Eu tenho alguns originais que a gente conseguiu. E tem um que ele está quase todo apagado. Daqui a pouco não vai ter mais. Ele, tanto é que eu nem coloco em exposição. Com a inteligência artificial, pode ser que eu consiga traduzi-lo. Sim. Porque ela consegue ver... tem os padrões, né? Os padrões. Agora, a inteligência artificial, ao mesmo tempo, ela gera uma bênção e uma advertência, né? Eu confesso para você que eu estou com um sério problema da inteligência artificial, o medo. Vou falar qual é. A inteligência artificial, para mim, ela veio para ficar. E não tem, é como eu não querer saber de internet. Não tem como. Um acadêmico hoje que não mexa com a internet, não tem celular, ele já está fora. Sim. Né? Pode ser um monstro, pode ser um dinossauro do conhecimento, está fora. Então, eu me rendi à internet. Eu sou da old school. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dava aula no quadro, olhando o aluno lá, aluno pedindo para sair mais cedo, chegando mais tarde e tal, fazendo chamada. Hoje eu dou aula para uma câmera. Eu dou aula na pós-graduação, é uma câmera e aluno em todo lugar me assistindo. Isso. Eu me rendi. Adaptou, né? Eu me adaptei, me converti. Mas as minhas preocupações vêm. Qual a minha preocupação com a inteligência artificial? Ela pode nos tornar cada vez mais burros. Porque, vamos ser sinceros, Sérgio, para que eu vou estudar? Eu estudei acadiano, estudei egípcio, estudei aramaico, hebraico e grego. E latim. Não sou fluente nas 6. Dou para o gasto, porque tem coisa também que você estuda, mas não usa, você vai esquecendo. Sim, claro. Não tem aquela fluência. Não vai me dar um texto agora em acadiano, eu vou ler para você. Tem que pegar os léxicos, reestudar, esqueci muita coisa. Os fonemas ali. Né, Imagina, isso é tudo complicado para caramba. Agora, hoje, eu não precisaria desse esforço. Porque eu coloco no programa ali, ele traduz para mim. Traduz para você, né? Qual que é a tendência? Ter muleta. Não, então, isso aí é um problema sério. Eu estou muito preocupado com isso. Daqui a pouco, muita coisa que você fala de astrofísica, para quê? Eu não preciso do Sérgio. O computador ele vai ler e vai falar. Está tantos anos de luz, distância, blá, 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 blá. É bom que algumas coisas que você demoraria anos para poder fazer o cálculo, ele vai fazer mais rápido. Para análise de dados, ela é impressionante. E na sua área, então, exatamente, ela é muito boa. Só que eu tenho medo dela criar esse desencanto para aprender línguas, por exemplo. Para que eu vou aprender egípcio? Se eu coloco o Google, daqui uns dias eu vou colocar o Google. A Google Câmera, que ela já traduz. Você põe ainda não traduz hieróglifos, mas daqui a pouco... Daqui a pouco vai com a inteligência artificial lá dentro. Então, eu tenho esse receio, sem querer ser pessimista demais. Tem pergunta aí, Cris? Antes...